Olá, bem-vindos ao Flow. Eu sou a Lu e hoje vou ler para vocês um trecho do livro Penso e Acontece, de Bob Proctor, que ensina como superar os obstáculos iniciais para tomar a ação. Ouça até o fim que eu tenho certeza que vai te inspirar rumo aos seus objetivos. Então vamos lá. Quando Napoleon Hill disse penso e acontece, ele estava esclarecendo o fato de que qualquer um que já recebeu alguma coisa que queria começou pensando nisso. Sendo assim, por que algumas pessoas agem sobre suas ideias, enquanto outras não fazem isso? Porque os pensamentos são simplesmente formas de passar o tempo ocioso para alguns, enquanto para outros são as sementes da extraordinária realização? O Dr. Srini Pillai, professor clínico de psiquiatria na Universidade de Medicina de Harvard, tem uma perspectiva única e valiosa sobre essa questão. Ele explica que, do ponto de vista biológico, para que ocorra uma ação, a ação cerebral ou córtex motor deve ser ativada. Para passar da ideia ou pensamento para a ação, você deve estar engajado no pensamento o bastante para torná-lo uma prioridade. Seu compromisso virá ao reconhecer que você simplesmente não suporta a situação em que está e da qual precisa sair. Esse tipo de situação na qual você conscientemente diz para o seu cérebro porque a circunstância atual não é boa e o futuro é muito mais desejável, permite que você faça um acordo com ele para mudar. Na verdade, os estudos mostram que esse tipo de prós do futuro e contras do agora, o que ele chama de pesar a ação, ativa o córtex frontal esquerdo e aumenta seu compromisso de mudança e as chances de você não voltar ao que estava fazendo. Pessoas bem-sucedidas, para quem os pensamentos se tornam ações, sempre pesam a ação. E aqueles que não o fazem têm dificuldade em convencer seus cérebros a agir. No entanto, a pergunta permanece: por que algumas pessoas agem sobre seus pensamentos enquanto outras não? Conforme a pesquisa de Srini demonstrou, existem de fato alguns obstáculos que podem interferir na evolução do pensamento para a realidade. A boa notícia é que para cada um desses obstáculos há também um método facilmente aplicável para superá-los. Para começar, Srini apontou um sutra antigo do truísmo de Os Yoga Sutras de Patanjali, que afirma que o desejo e a sua realização são contínuos, separados apenas pelo tempo e lugar. De acordo com Srini, para reduzir a distância entre os dois, simplesmente temos que nutrir as condições certas em nossos cérebros para agir. Uma das principais razões pelas quais alguns não agem sobre seus pensamentos é que eles negligenciam a mudança do seu modo de pensar em direção ao seu objetivo desde o início. No momento em que uma pessoa bem-sucedida tem um desejo, ela começa a se comportar como uma pessoa que já realizou esse desejo. Por exemplo, pessoas bem-sucedidas que desejam ser milionárias começarão a pensar como se já possuíssem os milhões muito antes. Se você quer se tornar médico ou dançarino, tem que pensar, sentir e trabalhar como médico ou dançarino antes de se tornar um. É a única maneira de chegar lá. De acordo com Srini, há muita neurociência para atestar essa perspectiva. Neurologicamente falando, os pensamentos são impulsos ou padrões elétricos no cérebro. Nós os experimentamos em palavras ou imagens, mas são simplesmente elétrons que fluem em um circuito. Esse circuito do pensamento deve se conectar ao fazer ou ao circuito de ação para que os pensamentos se tornem realidade. Ele faz isso com mais facilidade se nos imaginarmos já tendo alcançado o objetivo, porque efetivamente nossa imaginação programa o GPS do cérebro com um destino. Quando isso acontece, o cérebro então mapeará a rota para esse destino.
Por que então muitas pessoas se imaginam em um cruzeiro, mas nunca conseguem viver isso? Ou imaginam estar apaixonadas pela pessoa perfeita, mas nunca conhecem ninguém? Ou sonham com o dia em que podem perder peso e nunca conseguem? Segundo Cyrine, é porque existe uma maneira correta e uma errada de empregar a imaginação a serviço de um objetivo. Pense em atletas experientes, disse ele. Os cientistas estudaram seus cérebros e sua psicologia há anos e descobriram algumas coisas incríveis. Quando as pessoas se imaginam levantando pesos mais pesados, elas conseguem. Quando elas se imaginam nadando, aumentam a flexibilidade das articulações. Os exemplos não têm fim, mas há uma fórmula para imaginar. As pessoas que agem usam essa fórmula, enquanto outras desistem de forma prematura porque perdem a confiança. Atletas experientes raramente perdem a confiança, e isso é devido ao imaginário que eles aprendem a usar. 2 tipos de imaginários são os melhores para aumentar a confiança desde o início: imaginar a superação da adversidade ou seu avanço e imaginar a execução de sua ação mais temida. Por exemplo, o saque no tênis ou uma tacada no golfe, impecavelmente. Não é a imagem de segurar o troféu no final o que aumenta a confiança, mas a imagem do progresso, de ganhar de virada. Algumas pessoas, depois de ganhar confiança, ficam ansiosas quando começam a imaginar que estão em direção a seus objetivos. Então elas param de imaginar prematuramente. Estudos mostram que a imagem real faz toda a diferença. Quando você imagina na primeira pessoa, ativa o cérebro com mais força, mas também pode causar mais ansiedade. Para lidar com essa ansiedade, o Dr. Cyrine sugere mudar para uma perspectiva de terceira pessoa, em que é possível observar uma imagem real distanciada de si mesmo na situação. Imagine, por exemplo, campeões de atletismo. Eles, ao se imaginar na terceira pessoa, se verão alinhados na linha de partida ou correndo na pista, ou ainda alcançando a linha de chegada primeiro. Na primeira pessoa, eles vão apenas imaginar a pista na frente deles. Ambos os tipos de imaginação são excelentes para o seu cérebro. Começar em terceira pessoa e em seguida mudar para a primeira pessoa pode ajudar a reduzir a ansiedade. Entretanto, o Dr. Cyrine adverte que nada disso importa se você realmente não acreditar no seu objetivo. Quando você acredita em sua imagem e pensamento, seu cérebro tentará desenvolver uma resposta a isso. Quando você não acredita que algo é possível, seu cérebro simplesmente não desperdiça tempo tentando. A conclusão, então? Aqueles que agem se atrevem a imaginar, e eles imaginam de uma maneira tão específica que um excelente começo em direção às suas metas já lhe está garantido. Bem, espero que essa leitura tenha te inspirado a ação e você já comece a se imaginar realizando o seu objetivo. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, que ainda vamos falar mais sobre esse assunto. E ainda tem muito mais pela frente. Um grande abraço e até a próxima.